Você conta seus dias? Você percebe o quão importante é cada dia? Quero falar hoje sobre a brevidade da vida. Você sabe que nos dias de Jesus, o mais rápido que uma pessoa podia ir era o mais rápido que um cavalo podia correr durante a noite. E isso aconteceu até 1830, quando desenvolvemos um motor mais rápido que um cavalo. Você sabe que inventamos muitas coisas modernas para economizar tempo e temos menos tempo do que nunca. Temos muito menos tempo agora do que meu pai e minha mãe tinham na época dos cavalos e das charretes. Temos automóveis e aviões velozes e corremos de um lugar para outro como loucos. O tempo está nos desmoronando. Quanto tempo mais temos? Mas Deus e a eternidade durarão para sempre. No entanto, nesta terra somos como uma sombra que está declinando. Desde o momento em que nascemos, estamos todos caminhando em direção à morte física. Para que você usa o seu tempo? Use o seu tempo para servir a Cristo. Use o seu tempo para viver de acordo com a vontade de Deus. Use o seu tempo para obedecê-lo. Coloque-se à disposição de Deus e faça como o salmista disse no capítulo 31, versículo 15. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Nas tuas mãos estão os meus dias. O que você tem feito e vai fazer com seus dias, com seu tempo? Cada ser humano tem exatamente o mesmo número de horas e minutos todos os dias. Você sabe quantos minutos tem um dia? Tem 1440 minutos. Você sabe quantas horas há em uma semana? Há 168 horas. Se a pessoa vive até os 70 anos, os primeiros 15 anos são a infância e a adolescência. Uns 20 anos passa dormindo. Os últimos 5 anos são de limitações físicas e redução de atividades. O que significa que, na verdade, só tem 30 anos para viver. E ainda parte desse tempo tem que ser gasto comendo, trabalhando e calculando o imposto de renda. As Escrituras fazem esta pergunta: o que é a sua vida? É um vapor que aparece por um breve tempo e depois desaparece. A verdade é que nosso tempo já está nas mãos de Deus. Deus já tem um dia definido para cada um de nós sermos tirados deste mundo. E não sabemos como será, se será em um acidente, seja o que for, já está definido. E então estaremos diante do grande julgamento de Deus para prestarmos contas de como passamos nesta vida e o que cada um de nós fez em relação a Jesus Cristo. Pois Deus deu seu único Filho para morrer pelos nossos pecados, porque nós seres humanos somos todos pecadores, todos temos a mesma doença, não importa a cor da sua pele, porque Deus não olha para a cor da sua pele, Deus olha para o seu coração e o que é manifestado nas suas atitudes. Deus vê que você tem uma doença cardíaca espiritual. E essa doença cardíaca espiritual é chamada de pecado. É interessante para mim que as pessoas ricas não podem comprar mais horas, mais tempo. Os cientistas não podem inventar novos minutos. Nenhuma pessoa consegue economizar tempo para gastá-lo outro dia. As Escrituras dizem que devemos remir o tempo, aproveitar o tempo. É uma frase fora dos negócios do mundo. Significa ganhar tempo. Significa ter sabedoria em como vivemos e devemos viver em constante consciência do tempo, aproveitando ao máximo o tempo que temos. Separe pelo menos 10% do seu tempo e diga: Senhor, este tempo é seu. Use para estudar a Bíblia e para a oração. Você já entregou toda a sua vida a Cristo? Você já está compromissado com Cristo? Ah, mas talvez você diga que sim, que já foi batizado, que vai de vez em quando na igreja, que pensa em Deus de vez em quando. Mas você está realmente comprometido? Você está totalmente comprometido com Ele? Se você morresse neste momento,